Hoje, doutora Isabel está com a gente. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo doutora bem? Isabel Martinez vai falar sobre acne. E tem tanta pergunta, quer mandar as suas, dá tempo. Fizemos uma matéria sobre o assunto. Vamos ver junto? Vamos. Olha lá, rodou. Opa, opa. Cadê? Não dá pra voltar, Alcimário. Eu nem fui pra voltar. Não tá no ponto, não? Não tem? Ah, então não tem. Falou que tinha, mas não tem. Tudo bem. Tudo então bem. Nós vamos Fazemos. Os mitos e verdades. Vamos ver se esse entra. A acne pode ser contagiosa. Mito ou verdade? Vamos lá, Kátia, imagina. Isso não é em verdade, casa, gente, né? Imagina que uma pessoa tem acne, você acha que pode ser contagiosa? Não, de jeito nenhum, né? Pois é. Agora, por que tem gente que acha que a acne é contagiosa? Porque tem aquele líquidozinho que às vezes solta e a gente tem aquela impressão de que tudo machucadinho ou alguma inflamaçãozinha que solta um líquidozinho, ele espalha para os outros? Exatamente por isso, Kátia. O que acontece? As pessoas, quando elas veem lesões, né, elas veem machucados, a acne ela tem aquela fase de pústula, né, aquele puizinho, aquela secreção que sai, ele acha que tudo que você entrar em contato vai ser contagioso e não é uma verdade. Isso não significa que você entrou em contato e eu vou passar acne para vocês. Tem que ter predisposição a ter. Existem doenças que são contagiosas pelo contato. Sim, mas ou pelo ar até. Sim, né? Outras não. Agora, o que é a acne? Para as pessoas em casa entenderem. Porque a gente fala assim, eu tenho acne, eu tenho uma espinha. Isso não é acne. Kátia, excelente pergunta. Vamos brincar da seguinte forma. Eu vou fazer uma analogia, tá? As pessoas entendem assim, que uma pessoa só tem um tipo de doença. Acne é uma doença. Na realidade, a acne, ela se apresenta, ela é uma apresentação clínica. Ela é uma doença, mas ela também é uma apresentação clínica. O que significa isso? É uma lesão que o paciente apresenta, que não necessariamente, às vezes, é uma acne. Mas vamos pensar numa questão de uma acne. Eu trouxe até um desenho que mostra o desenho da acne em si. Ela é isso aqui é uma paciente com uma acne. Nessa região do pescoço. Então ela tem pontos vermelhos. Olha, tá vendo? Com pus. Isso, muito bom. Olha a localização da acne dessa pessoa. Ela é mais no queixo, mandíbula e pescoço, né? Aí existe, olha que legal. Então em casa hoje a gente vai fazer uma coisa bem dinâmica. Existem mulheres que começam depois na vida adulta a apresentar acne nesta região, mais mentoniana, nesta bolinhas vermelhas com pústula. É uma acne, então é uma característica clínica, é uma acne. Mas a acne depois de adulta é diferente da acne de adolescente? Muito legal sua pergunta, porque essa daqui é uma acne mulher adulta e existe a acne, por exemplo, num rapaz. Vamos falar de um rapaz. Adolescente, adulto jovem, 19 anos, 16 anos, 15 anos, 14 anos, tá? Que começa, olha, esse aqui tem cara de ser um adolescente, né? Olha, uma barbinha aqui, né? É um adolescente. Então, olha só, ele já tem, olha que interessante, algumas cicatrizes. Olha bastante, aqui, ó, ele tem até um nódulozinho. Aqui, ó. Isso, adolescente. Então, isso aí. É uma acne, isso aqui é um comedão. Tá? Então, é um tá cravinho, bem misturado, tá né? bem misturado, tá vendo? É um cravo. Então eu vou falar das duas situações. O que acontece? Naquele caso daquela moça, tá? Vamos falar de adulto jovem. Eu tenho uma alteração, na maioria das vezes, hormonal. No caso do rapaz, eu também tenho alteração hormonal? Tenho. Também. Só que a diferença é como eu tô me expressando. As pessoas acham que o adolescente, sabe o que acontece? Você já deve ter ouvido falar. Adolescente tá com acne, vai passar. E não passa? Nem sempre, Kátia. Às vezes ele vai passar, mas ele pode te deixar uma coisa que é cicatriz. Então, agora nesse caso dos homens, foi legal você ter trazido um menino. Tem barba, tem acne, vai fazer a barba com acne, você vai agredindo essa pele, quer dizer, você vai facilitando o aparecimento de cicatrizes também, né? Então, a cicatriz, o que acontece com a cicatriz da acne, tá? A cicatriz da acne acontece quando você tem acne grave e não trata. E aí, esse nódulo, olha aqui, isso aqui é uma cicatriz, olha. Porque eu tenho um nódulozinho, uma acne, aquela bolinha, tá? E o que acontece? Ele não tratou, porque a maioria das pessoas imagina o seguinte, é acne, tá na adolescência, não se preocupa, não trata. Ou então espreme.
espreme, machuca e não dá tanta importância. Você sabe que você conhece bem uma produtora que era aqui do Mulheres, hoje é diretora de uma linha de programas, e que ela tinha cicatrizes profundas de acne. E sabe como, gente? Tinha determinada época, uns anos atrás, que resolveram fazer uma empresa famosa. Limpeza de pele a um custo baixo. Só que eram estudantes que estavam fazendo. Usaram um bisturi para cutucar cada espinha. Gente, ela ficou com furos bem profundos na pele. Fez enxerto, fez vários tratamentos e não saiu. Porque não é só, parece que superficialmente, tem algumas cicatrizes profundas, né? Isso mesmo. Por quê, Kátia? Em casa, sabe aquele captonê? Sei, o captonezinho lá, que é aquela... Aquele de sofá, de gente? sofá, o captonê de sofá. Botãozinho que puxa. Isso. Então imagine em casa o seguinte, o captonê é aquele botãozinho que puxa, não é? A acne, quando cicatriza e não trata, ela faz uma fibrose, então ela puxa a pele. Por isso que fica fundo, né? Isso aí. Então por isso é que a gente, assim, muito importante, hoje a gente está falando sobre isso, que nós vamos falar sobre os dois polos, na adolescência e na mulher. E na mulher. O que é importante? Tratar. Não ache que o adolescente tem acne que não precisa tratar. Leve ao médico, porque se não tratar, faz essas lesões. E olha, mesmo com lesão, aqui já tem uma espinha, aqui tem um monte de cravo, quer dizer, continua com o mesmo problema, né? Pois é. E por quê? Porque as pessoas não dão atenção. E, Kátia, eu li um artigo, e tem vários sobre isso, e você sempre comenta muito da autoestima das pessoas. Essas pessoas, elas têm problema de autoestima. Isso altera a vida delas. Do adolescente, sabe por quê? A primeira pergunta, é contagioso? A pessoa vê o adolescente cheio de acne... Nem cumprimenta, estica a sua mão, né? É isso aí. Oi, tudo bem? E ainda com restrição, né? Pois é, ainda faz assim às vezes, sabe? Não pode, quer dizer, trate, é coisa de adolescente, mas entre em tratamento. Mas, quando a gente entra nos tratamentos, aí a gente lembra também que a medicina, obviamente, evolui bastante, nesse caso mais ainda. Então, a gente vê que existem alguns tratamentos mais tópicos e outros que são tratamentos mais intensos, que você ingere remédios e tudo mais. Isso mesmo. Não dá para se tratar a acne do mesmo jeito nas duas fases, quer dizer, na mulher madura e no adolescente? Então, vamos falar da mulher, do adolescente, tá? Porque a questão da mulher madura... Eu vou só dar um adendo para as pessoas em casa que elas devem estar curiosas. E a mulher, e a mulher, e a mulher? A mulher madura, ela tem um problema que acontece às vezes assim. Ó, em casa as pessoas, muita gente vai se identificar assim, olha, aumentou minha oleosidade. Tô com a pele mais oleosa, couro cabeludo mais oleoso. Meu cabelo está caindo, tá ficando mais ralinho. Começou a nascer pelinhos no rosto, tô falando de uma mulher, tá? Começou a nascer pelinho no rosto, meu cabelo tá caindo, tá ralo. Minha pele está oleosa e começou a aparecer acne, isso pode ser alguma doença relacionada ao hormônio hiperandrogenismo, por exemplo. Hiperaumento dos hormônios masculinos. Quer dizer, por isso começa a nascer pelos nessa região. Às vezes no buço. Então, assim, começa a nascer pelinho, o cabelo fica mais ralo. Então a pessoa olha, porque o problema do cabelo ficar mais ralo é que você vive, você não se enxerga, você não consegue analisar que ontem estava mais grosso, porque ele vai ficando mais ralinho com o tempo. Então a pessoa vai ter aumento da oleosidade, rarefação capilar, tá? E um pouco de acne. Isso pode ser síndrome do ovário policístico que leva a hiperandrogenismo, isso pode ser um problema hormonal, então isso aqui pode ser um sintoma de uma doença, né? Muito legal, Kátia. E não a doença em si, Você entendeu? Isso aí, puxa, é legal. É diferente do adolescente, então. É isso aí. Na mulher, a gente já abre os olhos e fala, poxa, o que está acontecendo? Já passou a fase da adolescência em que você tem alteração das glândulas, tem o hormônio em atividade, que é por isso que começa a ter, acomete mais homens do que mulheres. Quando acomete em homens é mais grave. E aí o que nós fazemos? Agora eu vou responder a sua pergunta do tratamento. Vamos ver? Vamos ver aqui, ó. Então vamos lá. O que as pessoas têm preguiça às vezes porque tudo parece a mesmice. As pessoas falam assim, olha, tratamento da acne é sempre a mesma coisa. Mas não é, né? Não é. Por quê? Porque cada vez mais existem mais componentes, substâncias. Hoje eu só trouxe o nome de substâncias. Porque as pessoas têm que entender que eu vou tratar topicamente, tópico e via oral. Depende do grau da acne. Faço isso em pacientes com acne na adolescência e na mulher, com suas particularidades, tá? Então vamos lá, vamos começar por aqui.
Esse daqui é um creme à base de retinóides. O que são retinóides? Isso, então. É um nome estranho, mas que todo mundo vê por aí. São derivados da... Vamos lá. Os retinóides são tretinoína. Já usei ácido retinóico. É o nome farmacológico, químico dele, tá? Qual a ação dele? Isso aí. Aí tem o ácido salicílico, eu vou te explicar. O que ele faz? Ele chega na célula, por exemplo, a acne. Você não viu aquela parte de cima que ele é um comedão, ele tampa? O que é? Imagina um tampão, né? Isso, uma rolha. Aí. Rolha. Legal, muito legal. Essa ideia foi boa. Uma rolha. Então, o que eu vou fazer com os ácidos? Ácido salicílico, retinóico? Não vou deixar que ocorra essa rolha. Então, ela não tem essa hiperprodução de célula, porque a rolha acontece, vamos botar uma rolha aqui, fiz uma rolinha, porque eu produzo muita célula, estou produzindo muita célula, ela vai tampar. E vai ficar tudo lá dentro, Isso aí, então acontece, a glândula sebácea, ela está ali produzindo a oleosidade, está tampado, tem o comedão e ali começa o processo inflamatório, fico zangado e vou piorando a acne. Então, tudo começa pela rolha. Então, este é um componente. Isso é um componente que ajuda a tirar essa rolha, evita que ela produza muito. E existem outros componentes. Agora, quando eu estava em Washington no congresso, eles falaram muito sobre uma substância chamada zinco. Tá? Aquele zinco normal? Zinco, olha que legal. Tanto, aí eu trouxe o nomezinho dele, o zinco, tanto tópico como por via oral. Tá. Lógico, tudo com orientação médica, só porque as pessoas veem, às vezes lê matéria, só para elas tirarem as dúvidas. Para ver o quão amplo é isso quão aqui, amplo né? é. Então, assim, o zinco, ele pode ser usado, tá? Também é um anti-inflamatório e se usa tanto como creme, como via oral. Agora, a pessoa que tem falta de zinco no corpo, ela pode também desenvolver acne? Não, então, aí o que acontece? A falta de zinco no corpo desenvolve várias doenças. É uma extensão, porque o zinco... É bem amplo, né? Isso aí. A sua pergunta foi fantástica. O zinco, ele é muito importante. Ele é uma... Como é que eu vou explicar isso de uma forma simples? É uma coenzima. É como se fosse assim, eu estou te dando a mão para produzir outras coisas. Ele faz parte do mecanismo da célula, tá? Então, em casa, o zinco faz parte do meu motor. Pronto, fica um exemplo mais fácil. A falta de zinco dá N alterações de pele, de pele que o paciente vê. Então, quando nós estamos repondo zinco, na realidade, o que eles relataram pra gente? É o quê? Como ele tem uma ação anti-inflamatória, ele trabalha nessa célula, ele diminui esse processo inflamatório, ele melhora essa rolha junto com as outras substâncias. Então, ele está sendo muito importante no tratamento atual. Como, por exemplo, a niacinamida, que é um nome feio, é porque é um nome farmacológico dela, só para as pessoas verem, tá? Porque assim, fica mais fácil, porque não é legal, a gente tem que aprender que existem vários nomes horríveis, então que um creme, tudo é creme. Não, não é tudo é creme. Você entendeu? Porque cada um tem um objetivo, porque tem um componente diferente. Isso mesmo. Aí eu trouxe por exemplo, as pessoas adoram fazer esfoliação na acne, né? Aí olha que diferente, ó. Isso aqui vai fazer uma esfoliaçãozinha. Mas esse aqui, ele tem umas bolinhas. Isso aqui é vitamina. Isso. Então ele vai esfoliando. E levezinho, né? Levezinho. Por que eu trouxe esse? Porque as bolinhas, tá vendo? É levezinho. Ele não vai arranhando a pele da gente, não. Isso aí. Então, o que acontece, Kátia? Isso é leve. Tem gente que quer fazer uma esfoliação grosseira. Um produto grosso. Ou faz aquela esfoliação caseira, com fubá. Então, e aí pega muito e pá! E acha... Esfrega, porque fala, tem que ser, quanto mais eu tiro pelezinhas, substâncias, mais limpo tá ficando. E não, né? Não é. Por isso que eu trouxe. Mas como deixa hidratado, olha isso. É gostoso, né? É uma delícia. Ele já esfolia e já hidrata. Ele já esfolia e já hidrata. Gente, ó, que legal. Gostoso, né? Mas esse tipo de esfoliação, para quem tem acne, também tem a hora certa de fazer, não tem? Muito bem, tem a hora certa de fazer. Então, o paciente tem que entender que a acne, ela dá trabalho para ser tratada, tá? O adolescente, principalmente, dá trabalho, mas tudo tem o seu momento. Eu vou esfoliar, eu vou usar um sabonete, que às vezes pode ser líquido ou em barra. Até trouxe em barra piquititico só pra gente mostrar. Cada sabonete tem uma substância diferente pro momento que você se encontra do seu quadro clínico. E às vezes a gente precisa entrar com medicação via oral. Agora, essa medicação que muita gente tem medo, né? Sim. Que fala, é aquela medicação que você, tudo bem, tem suas indicações, mas não pode engravidar, não pode um monte de coisa. E as pessoas ficam assustadas, falam, bom, se eu não posso engravidar, então é sinal que faz mal pra mim. Sim.
E não é bem assim, né? Não, Kátia, o que acontece? A medicação via oral existe desde os antibióticos, nos quais a gente tem que entrar para o paciente com antibiótico, até o paciente com uma acne mais grave, que você vê que a característica daquela acne vai deixar cicatriz, e a cicatriz é muito difícil de ser tratada. O que você pode usar? É essa medicação que é um pouco mais forte, que ela vai agir na glândula sebácea. Só que é uma medicação que ela tem o seu controle, tem o seu risco? Tem. Mas você tem que ir ao médico, fazer exame, tudo direitinho, é tudo bem controlado. Então você tem que pensar, tudo na medicina é o seu risco e o seu benefício. O quanto que pode te ajudar Isso aí. O quanto que pode prejudicar. Qual é o risco? Só que o paciente com acne grave, às vezes você precisa fazer isso. Por um tempo, né? Por um tempo, porque ela é dose dependente de, por exemplo, eu faço um exemplo, 150 miligramas por quilo de peso. É por quilo de peso que você faz, 120, 150. Você faz a dose total pelo peso do paciente e divide nos meses que ele vai ter que tomar. Então, o que acontece? Quando nós falamos para o paciente, olha, o tratamento é via oral, ou o tratamento é tópico, ou é os dois, porque depende do grau. Então, as pessoas olham e falam assim, eu tenho acne, tudo é igual? Não. Depende. Depende. Chocolate da acne? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. O chocolate é tão maléfico desse jeito? Rapidinho, eu vou te contar uma coisa. O chocolate faz o quê? Tanto o chocolate quanto o leite, vou botar os dois juntos, tá? O que acontece? Eles conseguiram comprovar que o leite, ele tem baixo índice glicêmico, mas as substâncias que ele tem, no estudo que eles mostraram, pode piorar a acne, tá? Lógico, em alta quantidade. Sim, não é um copinho por dia, lógico, né? A gente precisa do leite. E o chocolate, eles também fizeram N estudos e fazem até hoje, e conseguiram comprovar, em alguns casos, que o chocolate, quando o paciente ingeria muito, piorava a acne. Mas eles ainda continuam discutindo o porquê que isso acontece. Não se sabe ainda. Exatamente, se é pelo índice glicêmico, porque o chocolate ao leite, ele às vezes tem alta carga de carboidrato e o problema é o índice glicêmico. Então, para cada pessoa pode reagir de um jeito. Isso mesmo. Mas eles já estão começando a mostrar que existe uma relação com leite, com chocolate. Porque na prática muita gente afirmava isso. Sim. Alguns médicos diziam que não tem nada a ver. Mas não, mas eu como, eu já fiz o teste 10 vezes e eu fico, né? Não, mas tem gente que fica mesmo. Você tem que ter a genética para acne, lógico. E aí você tem sim alteração. A sua alimentação diz um pouco do que você é. É, cada corpo reage de um jeito, Pois né? é. Tem muita pergunta aqui, vamos passar para elas? Vamos ver a primeira de... Isso não é pergunta. Vamos para a primeira pergunta. Que deu uma travadinha. Ai, ai. Vamos ver. Foi. Margarete, quando eu era adolescente, tinha muita acne. Meus filhos poderão ter também por esse motivo? Então, a acne tem um fator genético. Margarete, obrigada pelo carinho. A acne tem um fator genético, sim, Kátia. Então, pode sim, os seus filhos podem vir a ter acne. Porque tem o fator genético. Tá? É diferente se ela me fizesse a minha pergunta, não tive nada e meus filhos podem ter. Aí você tem que ver a parte social, mas pode ter sim. Pode ter. Vamos ver mais uma? Lívia, tenho aquele tipo de espinha interna que fica muito dolorida, vermelha e enorme, geralmente no queixo e na testa. Tem como tratar isso? Tem sim. Lívia, vamos supor, aí eu até vou responder ao caso daquela moça. Vamos supor que ela seja adulto jovem, começou com espinhas muito doloridas, geralmente no queixo, tá? Que é o que ela falou. O que acontece? Isso pode estar relacionado com a parte hormonal. Então tem que checar, fazer uns exames, né? Tem que checar, tem que fazer os exames e tem que tratar. Porque quando a gente fala de hormônio, gente, a pessoa acha que é um hormônio. Ah, não são muitos que a gente São tem, muitos. Então, é uma balança. Nós temos que equilibrar esse paciente. Assim, por exemplo, vai melhorar a acne dela, para quem está perdendo cabelo vai melhorar a perda de cabelo, para quem está com oleosidade, melhora a oleosidade. Então, até agradeço de ter as espinhas, porque é um sintoma, né? Então, vamos tratar. Vamos tratar. Vai no médico então, tá, Lívia? Pede uma checagem hormonal. Vamos ver mais uma? Ivete, tenho muitas espinhas nas costas, perto da nuca. Pode ser por causa do cabelo longo? Existe uma acne, Kátia, que é assim, existem pacientes que usam o cabelo, por exemplo, franjinha, tá?
E aí o paciente começa a desenvolver acne naquela região. A acne, como eu te falei, ela pode ser por várias causas. Então, ela pode ser comedoniana, ela pode ser por obstrução, porque eu tenho excesso de oleosidade, eu posso ser por alteração hormonal. Então, o que acontece? Eu tenho que ver a característica do paciente, porque existe paciente que tem acne nas costas, que é a questão hormonal, porque ela pode apresentar nas costas e não necessariamente ser por causa do cabelo. Você entendeu? Provavelmente é uma apresentação clínica que ela tem. Tem gente, por exemplo, que tem acne na face e nas costas. Tem gente que tem mais nas costas. É difícil. É difícil. E aí a gente tem que entrar com medicação para esses pacientes. Então, Ivete, tem que buscar um médico também para saber a causa. Isso aí. Tem que examinar. Não necessariamente seja o cabelo, né? Vamos ver mais uma? Andréia, tomar sol pode ajudar a melhorar a acne? Então, Kátia, olha que interessante. O sol, ele é, de certa forma, ele faz um processo de anti-inflamação, tá? Então, ele às vezes melhora alguns pacientes. Porém, tem pacientes que têm reação ao sol e piora. Olha que interessante. Você vê como é que o ser humano é muito único. Tem gente que toma sol e tem uma reação absurda. E tem gente que melhora e melhora às vezes. Mas tem que passar o protetor solar, então, né? Quando você fala, olha, faz não sei o que, tomar sol, ajuda, não, porque o sol, se você tiver com acne e tá com lesão, vai ficar manchado. Sim. Então, meu conselho é não tome sol com acne, né? Trate de outro Trate a acne, use protetor solar, por quê? Porque se tudo é um contexto, às vezes a pessoa fala, a doutora Isabel falou, não. Tem que tratar a acne, passar protetor, por quê? Porque aquela lesão no sol pode manchar. Então, Andréia, nada de ficar esticada no sol sem proteção solar. Isso mesmo. Mesmo que ela perceba que para ela melhora essa acne. Mesmo assim, por quê? Porque se está tendo acne, as pessoas têm que entender o seguinte, tem o acne em qualquer idade. Na adolescência tem os fatores hormonais, trate, não tem problema. Poxa, é chato, eu desisto, porque é sempre a mesma coisa. Mas vamos pensar pelo lado bom. Se você passa protetor, usa um creme, faz um laser, faz alguma coisa, você rejuvenesce também. Você tem uma opção. Pois é. Então, por que não aproveitar? Pois né? é. Vamos ver mais uma? Luísa, sofri com a acne durante minha adolescência inteira. Hoje, com 25 anos, tenho muitas marcas no rosto. Existe algum tratamento que possa minimizar essas cicatrizes? Pergunta a Luísa. Nossa, Luísa, obrigada pelo carinho, Kátia. Exatamente o que você estava falando, de que teve a acne há uns anos atrás. Há anos atrás. Aí não tratou direito, às vezes, ou não tratou, evoluiu com cicatriz. E esse é o nosso medo, então trate, mas tem sim, as cicatrizes de acne, elas são mais difíceis de serem tratadas, mas existem hoje várias tecnologias. Por exemplo, às vezes no mesmo rosto, nós temos que fazer um laser nessa região, uma técnica de punch na outra, um preenchedor naquela outra cicatriz. É por pequenas regiões que você vai analisando, né? Isso mesmo, Kátia, porque cada cicatriz, por incrível que pareça, ela é de um tipo diferente, tá? Então, o que acontece? Você tem como tratar. Tem umas mais fundas como preencher, né? Tem como preencher. Pra deixar mais retinha. Isso. Aí, às vezes, a gente tem que soltar aquela cicatriz. Lembra do Captonê? Sim, sim. Às vezes, eu tenho que chegar ali e soltar aquela cicatriz para ela subir um pouquinho, estimular o... Olha como é que é complexo. Eu estimulo o colágeno, aí cresce mais um pouquinho e preencho embaixo. Então, cada cicatriz é uma cicatriz. Mas tem, sim, como tratar. Então, Luísa, busque um médico para fazer isso. Sim. Isso também é outra coisa importante. Muito, Não dá para ir atrás de curioso para fazer tratamento assim. Não, porque assim, é o seu rosto, é o seu corpo. Então, por favor, eu sempre falo o seguinte, as pessoas, elas desistem delas mesmas. Normal, eu também vou fazer dieta, né? A gente não é assim, tem um momento, tá? O que acontece? A acne, ela tem as suas características. Tá? Ela tanto aparece como, eu estava até brincando, eu tinha esquecido a palavra, como cosmética, por exemplo. Tem gente que usa alguns cosméticos e evolui com acne. A gente tem que achar o cosmético que tá dando aquela acne no paciente. Então faz o quê? Trata a acne para que você não evolua com cicatriz. Sim. E se tiver a cicatriz, faça o tratamento para ficar mais amenizada, né? Pois é. Um beijo, viu, Luísa? Vai atrás do médico para fazer o tratamento. Vamos ver mais uma? Maria Eduarda, existe alguma forma simples e eficaz de evitar o aparecimento de acne? Então, Kátia, é assim, a acne, eu vou te falar assim que não existe uma coisa assim, faça isso que você vai evitar, porque, por exemplo, se algumas pacientes que que evoluem com acne por cosmético, é porque ela usa algum creme muito gorduroso, muito pesado,
tá? E aí aquilo pode dar acne no paciente. Hoje em dia os cremes estão mais evoluídos, mas ainda existem alguns com base de petrolato, algumas substâncias que são mais pesadas no rosto. O que geralmente a gente informa ao paciente? Se não tem característica genética, né? Porque o paciente às vezes não tem genética na família, use um broncoprotetor. Lave o rosto adequadamente. Com o produto correto. Com o produto correto, tá? Isso já são coisas que você vai fazer em que você vai melhorar e evitar um pouco, tá? Então, sabonete correto, um adstringente correto, normalizador de pH, um tônico que a gente relata para o paciente e protetor solar. Ah, doutora Isabel, muito complexo. Então, um bom sabonete e um bom protetor. Isso se não for um problema hormonal. Porque senão não vai adiantar fazer nada disso. Porque de dentro para fora não é só na pele. Não vai. Então, tenho genética, tenho problema hormonal. Sim. A mesma coisa é a mulher. Ah, a minha acne no adulto jovem, né? Tô voltando a falar porque eu vejo tanto... Às vezes eu ando na rua, eu tenho vontade de falar, ai, por favor. E tanta gente que sofre muito tempo com isso, achando que não tem tratamento, né? Sabe qual é o problema, Kátia? Eu enxergo o seguinte. As pessoas acham que os problemas delas, elas mesmas, para elas se falam assim, por que eu vou preocupar com isso? Todo mundo tem, eu vejo um monte de gente com isso. Meu filho tem, todo mundo tá com acne, sabe assim, adolescência. Mas não é por aí, sabe? Não façam isso. A gente não é todo mundo. Você pode melhorar, por que não melhorar, né? E tem como, Kátia. Eu falo tanto nisso, mas tem como, gente, Dá sabe? mais nos dias de hoje, gente. Vocês vão para mais uma dúvida que surgiu? Gabi. Tomei isotretinoína há 3 anos e minha acne está voltando. Queria saber por quê. O que é isotretinoína? Então, é a substância química. Tá, mas que faz o quê? É tipo aquela que você falou? Então, a isotretinoína é usada em pacientes que têm uma acne mais grave. Mais severa. Tá? Mais severa, intensa, e aí nós usamos isotretinoína, tá? A isotretinoína, ela age na glândula sebácea. Então, ela ela pega a glândula sebácea e faz assim. Como se ela murchasse essa glândula. Não vou falar que mata, ela atrofia. Atrofia essa glândula sebácea, tá? É que às vezes eu tento buscar a palavra na minha cabeça para não falar difícil. Eu falo assim, ai meu Deus, porque não adianta, né? Então assim, o que acontece? Ela faz uma atrofia da glândula, só que, olha que interessante. Obrigada pela pergunta, Gabi. Eu não sei quantos anos a Gabi tem, tá? Existem 2 situações aqui. A primeira, a isotretinoína já se usa há muitos anos, então hoje já se sabe que alguns pacientes, mesmo fazendo o tratamento total, podem, que a gente chama de reincidivar, tá? A acne ou oleosidade, e você tem que retratar o paciente se for necessário, não é obrigatoriedade. Porque as pessoas acham que a isotretinoína, que é esse medicamento que tem que ter prescrição, tem que ter um monte de coisa, exame, paraná, vamos tomar ela que eu vou resolver minha vida. Não, ela é sim muito importante, tá? É um aliado, um grande aliado pra gente, mas hoje já se sabe que alguns pacientes, principalmente em homens, podem reincidivar. Aí existem vários fatores, ou às vezes não tomou a dose total, ou às vezes a paciente tem mesmo a reincidiva porque é a característica dela, depende de quanto tempo, e passaram-se uns anos, eu não sei em que faixa etária ela se encontra, mas agora ela é mulher, então a mulher sofre... Ela pode ter um outro problema diferente. Isso aí, Kátia, então a mulher sofre muito com o fator hormonal, sofre muito com o estresse, e o estresse aumenta. Outra coisa, a hiperinsulinemia, que é a paciente comer coisas com alto índice glicêmico, com muito açúcar, faz também o estímulo da acne. Olha como é complexo. Gente, é sim, porque altera também a função hormonal, né? Isso aí. O diabetes não faz isso? Então. Você entendeu? Então, Gabi, tem que fazer uma checagem hormonal direitinho, vai no médico para saber se é o mesmo caso de antes. Isso ou aí. Se é outro problema Ou se é outro agora, problema. Né? Se precisa medicação de novo ou não, às vezes não. Porque se ela teve já esse problema, ela tem a genética para isso. Ela né? provavelmente tem a genética para isso. Aí ela fez a isotretinoína, porque tem vários fatores, né? Vamos ver se ela tomou a dose total ou não, ver como ela evoluiu com o tratamento, quantos meses ela fez. Então volta no médico. Sim. Tá, Gabi? Um beijo para você. Vamos ver mais uma? Mas é excelente a pergunta dela, viu? Cristiano. Existe algum tipo de fruta que ajuda a combater a acne? Tem isso? Então, Kátia, é assim. Quando nós falamos em alimentação, existe uma frase que você é o que você come. Cada vez mais, tá, o mundo vem comprovando, tá, na ciência, na nutrologia, que você tem que ter um balanço e um equilíbrio adequado da sua alimentação.
O que eu posso falar para ele é que hoje já se comprovou que deve se evitar. Não existe, olha, coma maçã que você não terá acne. Não existe um estudo para isso. Mas, de acordo agora, por exemplo, todas as vezes que eu vou para os Estados Unidos, que eu vejo as discussões ao redor do mundo sobre acne, cada vez mais eles falam sobre a alimentação. Então, o mais natural possível, né? Isso aí. E sobre o perfil que esta alimentação altera os seus hormônios do geral. Sim, sim. É verdade. Você entendeu? Não só para acne, Não né? só para acne. Então, eu não posso te falar, Cristiano, se existe uma fruta, porque, poxa, a doutora Isabel falou, aquela fruta, a pessoa vai comer aquela fruta toda. Mas tem vários tipos de frutas, legumes e verduras, uma alimentação puxando para o mais natural. Sim, mais né? natural. Que ajuda. Exatamente isso, vitamina C. E você sabe que hoje eu estava vendo de manhã uma matéria num site de uma circulação grande, por sinal, que todo mundo acessa, que tinha uma matéria terrível, pelo menos eu achei. As pessoas dizendo que preferem comprar os alimentos industrializados, que são mais baratos. Porque duram mais. Aí você fala, gente, mas a que preço que a gente vai comprar esse alimento que é dito mais barato? Não é? Quer dizer, quanto vai custar daqui a pouco? Dura mais, compra o natural em menor quantidade? Isso mesmo. Fracionadinho, né? Nisso que você viu hoje está a resposta que as pessoas veem tantas pacientes com queda de cabelo, com alopécia, né? Com queda de cabelo, doentes. Por quê? Obesos, porque a alimentação das pessoas hoje está exatamente como você falou. É tudo cheio de conservante. Tudo cheio de conservante. E isso produz radical livre. Então, eu não vou me alongar para as pessoas, às vezes, não ficarem zangadas porque é muita coisa, mas é assim, o radical livre que é produzido e que você ingere com esse tipo de alimentação que hoje se usa muito, faz um dano celular na pessoa que ela não vê. Porque o problema das pessoas é assim, eu tomo remédio, mas eu não vejo, então faz diferença. Vou parar de tomar. Esse dano é o que ela não vê. E esse tipo de alimentação faz tudo isso. Com o passar dos tempos, né? É isso aí. Exatamente isso. Então, Cristiano, come toda a fruta, todo legume, toda a verdura que você puder. Muito bom. Né? Vitamina C é muito bom. Importante, substâncias, né? Que contêm zinco é muito bom. Aqueles sucos detox que você... Mas é suco natural. Pega o abacaxi, pega uma folhinha de couve... vitamina C, você pode... Uma maçã é muito bom. Gengibre é muito bom. Qualquer dia desse a gente pode até fazer uma brincadeira de suquinhos naturais. Vamos combinar. Vamos ver mais um beijo, viu, Cristiano? Eliane, minha filha de 10 anos já tem espinhas. Qual o tratamento recomendado? O tratamento recomendado vai ser ela ir ao médico. Por quê? Uma paciente de 10 anos, ela pode sim começar a ter espinha, porque você tem geralmente relação com a menarca, como ela começa a menstruação, já começa a ter. Cada vez mais cedo hoje em dia. Então, você sabe que eu estava lendo esse artigo e estava relacionando a parte das meninas ficarem mocinhas, vamos falar assim, mocinhas mais cedo, com a alimentação. Olha que interessante. Aquela alimentação cheia de conservantes, de latinha, caixinha. Isso mesmo, com alto índice glicêmico. E esse artigo relatava isso, em que os observadores, né, que os autores estavam observando que tem uma relação, eles estão tentando conectar essa relação, que existe uma relação entre as meninas ficarem mocinha mais cedo, total com a alimentação de alto índice glicêmico. E aí o alto índice glicêmico também dá acne, piora, porque ele altera o hormônio, e o hormônio vai piorando e piora um monte de coisa, obesidade infantil e assim vai. Então é bom levar no pediatra, sim, para saber direitinho se tá com pelinhos embaixo do braço, no genital. Isso aí. E aí ver a alimentação, cuidar, tem creminhos para essa faixa etária, não tem problema. Não é o mesmo que a gente mostrou, existe sim, dá para tratar. O equilíbrio. Só complementando, às vezes a gente fala, não coma nada de latinha, de caixinha, todo mundo come, é verdade, mas a gente não pode fazer disso uma regra na vida da gente. De vez em quando tudo bem. É uma delícia, né? Mas é que tem gente que só come. Então, o supermercado é baseado só em caixinha, em latinha e coisinhas afins, aí não dá, né? O legal é o equilíbrio. Nossa, tem coisas que são deliciosas. Nossa, mas não é todo dia, né? Não é todo dia. Então você faz uma coisa mais natural e você vai equilibrando. Balanceando, né? Balanceando, dá sempre certo. Olha, lembrar, gente, que esse espaço nosso aqui é importante, é maravilhoso para você tirar suas dúvidas, para a gente aprender cada dia mais. Mas siga a orientação do seu médico, ele vai saber direitinho qual é o seu problema, qual a solução. E não tenha vergonha de perguntar, viu? Tá com dúvida? Pergunte. Ai, o médico vai achar que eu sou burra. Acha nada, gente. Eles que estudaram medicina, não a gente. Faça uma listinha e pergunte de verdade. Vou te passar o site da doutora Isabel
Martinez, lá tem umas pautas bem legais, umas matérias legais, de fácil entendimento para a gente leigo mesmo. Clínica Martinez, o Martinez com Z no final, .com.br. No Facebook, Clínica Martinez e no Instagram, @Clínica Martinez. Doutora Isabel Martinez, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, é mais do que bem-vindo. Obrigada. Beijo dela. Obrigadão, viu? Obrigada pelo carinho. Aula. Viu que aula de acne que a gente teve hoje?